Olá, seja muito bem-vindo à receita do arroz caldoso de bacalhau. E esse bacalhau é o último lançamento. Nós estamos falando aqui de um produto de altíssima qualidade. Ele vai entregar padrão na sua casa. Então isso quer dizer que você vai sempre receber o mesmo produto. O processo de cura desse bacalhau, que é original de Portugal, leva de 6 a 9 meses. Sem contar que ele ainda chega para você dessalgado, ou seja, entrega praticidade de verdade. Hoje nós vamos fazer um arroz caldoso e vamos confitar esse bacalhau. Mas você poderia muito bem grelhar, poderia assar no forno e ele ia ficar tão perfeito quanto. Mas eu acho que vocês vão se surpreender com essa receita. Vamos nessa? O primeiro passo da nossa receita é confitar o lombo de bacalhau, que é a parte mais nobre do nosso peixe. Então nós estamos falando aqui de um azeite que precisa estar no limite de ferver. Vamos ver? Com bastante cuidado, eu vou colocar o bacalhau no azeite e ver como é que está essa fervura. A gente pode reduzir bastante aqui. A gente não quer um azeite borbulhando demais, porque o nosso bacalhau não precisa de tanto calor. O meu azeite precisa cobrir totalmente o bacalhau. Reparem que ele já está descendo a temperatura, eu deixei meu fogão até desligado aqui porque eu realmente quero um azeite sem fervura. Reparem que agora o nosso azeite está quase sem nada borbulhando, então nenhuma bolinha, nenhuma fervura, e é exatamente o que a gente quer. Nós vamos manter esse fogo bem baixo, de vez em quando a gente joga azeite por cima. E ó, já dá para começar a ver que o calor penetrou nas fibras da nossa proteína. Olha como é que a gente repara isso, nessas listrinhas do bacalhau. E daqui a pouquinho ele já vai estar pronto. Como eu disse antes, o nosso bacalhau entrega praticidade. É papum, jogo rápido mesmo. Ah, e lembrando para vocês que uma outra dica muito legal de uma forma de assar o nosso bacalhau é colocar no forno com um pouquinho de azeite e deixar de 25 a 30 minutos na temperatura mais baixa possível, tá bom? Depois de 5 minutinhos no azeite confia, ou seja, azeite em baixa temperatura e sem fervura, eu vou retirar com bastante cuidado o meu bacalhau. E também vou escorrer aqui o excesso de gordura, tá bom? Então estou usando uma espumadeira que vai me ajudar bastante com isso. Reparem nas fibras desse bacalhau. Ele ainda está bem suculento, bem branquinho, bonito e no tato eu consigo perceber que também muito macio. Eu vou reservar um lombo para a gente servir inteiro no nosso arroz caldoso e trazer aquele ar mais sofisticado para o nosso prato. E o outro eu vou usar para a gente desfiar e deixar bacalhau também no meio do nosso arroz. É claro que eu vou deixar o bacalhau mais bonito para a apresentação do prato. Se bem que os dois estão perfeitos, mas a gente vai usar aqui um deles para desfiar. Eu vou usar um garfinho para desfiar com cuidado esse bacalhau, mas ele está desmontando, gente, porque muito saboroso, muito suculento, feito no confit, então não tem erro. Olha só, a pele desgrudando facilmente. Não vou usar a pele agora para o nosso arroz, então já posso separar. E também não vou precisar das espinhas, né? Então a gente pode realmente descartar essa parte. Prontinho, separei aqui o que me interessa e o legal agora é a gente passar a mão, ó, e ir sentindo
e retirando as poucas espinhas que restam aqui. A gente vai separando, ó, a gente não quer essa parte no nosso arroz, super fácil de separar, tá? Bacalhau totalmente desfiado, separamos as espinhas, que são muito poucas, então vai ser fácil para você fazer em casa. Agora nós vamos para o preparo numa wok, numa frigideira grande, que a gente possa fazer esse arroz caldoso. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é um fiozinho de azeite e uma colher de sopa de manteiga. Antes mesmo da manteiga derreter, eu já posso adicionar meia cebola picadinha em cubos pequenos e uma colher de sopa de alho picadinho também. Nós vamos dar aqui uma grelhadinha, uma douradinha nesses dois e depois a gente continua o nosso arroz caldoso. Agora que a gente deu uma grelhadinha e uma douradinha na cebola com alho, nós vamos adicionar uma pimenta dedo de moça sem semente. A gente vai deixar ela grelhar aqui, junto com a cebola e com alho, mas logo em seguida nós já podemos continuar adicionando o restante dos ingredientes. Então nós temos aqui agora meio pimentão verde picado em cubinhos, meio pimentão amarelo também picado em cubinhos, meio pimentão vermelho em cubinhos e um tomate picado em cubos. Nós vamos aproveitar então para misturar tudo junto. Agora que nós grelhamos e temos legumes macios, nós vamos usar o sal fino para temperar o nosso arroz que vem já já. Por quê? O nosso bacalhau tá perfeito, tá no ponto, mas o arroz precisa chegar no sabor que a gente quer, né? Então, depois de colocar esse sal, eu dou uma misturadinha básica. Reparem como que os meus legumes já estão naquele pontinho lindo. E o que eu faço aqui agora é adicionar o bacalhau que eu desfiei. E em seguida, adicionar 2 xícaras de arroz agulhinha. Com bastante cuidado, vamos misturar tudo isso. É um arroz que vai ficar colorido, super natalino e, claro, o mais importante de tudo, saborosíssimo. Assim como uma técnica muito usada para o risoto, nós também vamos usar para o nosso arroz caldoso o vinho branco seco para a gente fazer uma deglaçagem. Então nós vamos tirar ali do fundinho da panela todo esse sabor que os legumes deixaram lá. Eu estou usando aqui um vinho que eu poderia beber. Lembre-se que na nossa comida a gente tem que sempre usar um vinho que a gente beberia se não fosse o caso de colocá-lo na nossa comida, tá bom? Então aqui eu tenho 1 xícara de vinho branco seco. O que vai acontecer agora é que eu vou deixar esse vinho evaporar bastante. A gente quer que ele perca toda aquela sensação de álcool muito forte. O nosso arroz tem que ficar suave e equilibrado. Então vamos deixar aqui ele evaporar bastante. Uma dica é você sempre cheirar a sua comida. Você vai perceber que aquele cheiro forte do álcool vai amenizando cada vez mais. Como vocês podem perceber, o líquido aqui, ó, praticamente evaporou todo. Então, aquele gostinho do vinho que a gente procura vai ficar realmente só nos nossos legumes, no nosso arroz, tá? E o que nós precisamos fazer aqui agora é cozinhar esse arroz ou em água ou em caldo de legumes pronto que você compra no supermercado, ou como eu vou fazer. Eu preparei aqui um caldo de legumes caseiro. E como que eu fiz isso? Não é difícil. Você vai usar uma cenoura, uma cebola, 2 talos de salsão e um alho poró.
Simples assim, você coloca em uma panela um fio de azeite, coloca todos esses legumes cortados de forma aleatória, o formato não é importante agora. Você vai fazer um fundinho nessa panela, ou seja, você vai grelhar esse legume até ele soltar aquele pretinho como se ele estivesse quase queimando, mas sem queimar. E nesse momento você vai adicionar uma xícara de vinho branco seco para fazer o déglacé. O que eu chamo de déglacé? Quando a gente usa o vinho para descolar o fundo da panela. Então, com uma colher de pau, você vem mexendo e tirando todo aquele fundinho que grudou. E no final você adiciona bastante água e deixa cozinhar por 1, 2 horas em fogo médio para baixo. Esse caldo fica perfeito e se você quer ter a experiência que eu vou ter aqui hoje, não deixe de fazer ele, tá? Aqui agora nós vamos usar parte dele para colocar a primeira água, ou seja, o primeiro caldo para cozinhar o arroz. Eu vou colocar caldo até cobrir completamente o meu arroz, tá bom? E a partir de agora é muito simples. Fogo médio para alto, deixa o seu arroz cozinhar, daqui a pouco a gente coloca a segunda água dele. A nossa primeira água, ou nosso primeiro caldo de legumes, deu uma secadinha. Dá para perceber, nítido, né? Tá abaixo do arroz e eu preciso manter acima porque a gente quer um arroz com bastante caldo. Então eu volto aqui a acrescentar esse caldo de legumes. Eu deixo aí mais ou menos um dedo acima de onde está o arroz. E esse líquido vai ser o suficiente para terminar de cozinhar no al dente, ou seja, eu quero um arroz al dente perfeito, porque na hora que eu for servir, ele vai chegar naquele ponto perfeito de suculência, de sabor e tudo mais. Aqui a gente deixa quietinho por mais um tempo. E agora que o nosso arroz entrou no segundo caldo, eu vou levar ele lá para o fogão de trás, deixar ele terminar em fogo lento, em fogo baixo, e vou trazer uma frigideira para a gente começar a grelhar o bacalhau. Agora nós vamos usar a frigideira funda para grelhar o nosso bacalhau. Eu vou liberar um pouquinho de espaço aqui para mim, trazer esse bacalhau para perto. Nós vamos usar um fiozinho de azeite em fogo alto, para dar uma cor caramelizada, bonita, para esse peixe que merece, né? Sem dó no azeite, coloquei ele realmente para a gente praticamente fechar o fundo da panela. Vou esperar essa frigideira ficar bem aquecida, então eu preciso de um fogo alto, forte, para grelhar o meu bacalhau dos dois lados, tá? Frigideira aquecida. Eu vou pegar o bacalhau e vou começar grelhando pela parte de baixo dele. Então, vou aproveitar desse azeite para grelhar também as cebolinhas pérolas, tá? Em cima delas aqui a gente pode jogar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, mas bem de leve mesmo. O que eu quero para a cebola é que esse fundinho dela, que não é a parte da bundinha, então a gente está falando ali da parte reta da cebola que foi cortada ao meio, é que ela dê uma queimada, uma caramelizada bem bonita para compor a apresentação do nosso prato. Com bastante cuidado, nós vamos virar o bacalhau para grelhar agora uma das laterais. A minha cebola já está com a corzinha bem legal, então agora eu vou virar ela do outro lado pra gente terminar de cozinhar ela, tá? No ponto perfeito. Olha que linda que ela fica caramelizadinha assim. Sem contar no sabor. Deixa ela grelhar do outro lado, já já a gente reserva. Se precisar, um pouquinho mais de azeite no bacalhau. Eu vou virar o meu peixe para grelhar também a outra lateral dele. Um visual tão bonito de suculência para o nosso bacalhau.
Cebola tá pronta porque eu percebo que ela começa até a desmanchar. Então eu vou reservar ela no recipiente, nós vamos usar ela para decorar e, claro, para dar ainda mais sabor. Aqui eu consegui grelhar o meu bacalhau e dar cor para ele dos 3 lados que não dá pele. A pele não tem necessidade, como vocês viram anteriormente, ela vai descolar facinho da carne do nosso peixe. Então aqui agora, com bastante cuidado, eu vou reservar ele num prato, porque já já ele vai ser servido junto com o nosso arroz. Para finalizar o nosso arroz, nós vamos adicionar um pouquinho de queijo emmental. E esse queijo vai trazer uma cremosidade diferente. Então aqui, ó, uma mãozinha desse queijo, coloca por cima e deixa ele derreter. Se precisar, no final você pode adicionar um pouquinho mais de sal para retificar o tempero e deixar o tempero perfeito, viu? Enquanto esse queijo derrete, nós já podemos colocar por cima um pouquinho das azeitonas pretas, sem caroço. E aí é a gosto, tá? E eu também vou colocar um pouquinho de tomate cereja picado ao meio. Eu vou deixar esse caldo dar uma diminuída e desse jeito o nosso arroz vai chegar no ponto perfeito pra gente servir. Agora que o nosso arroz caldoso terminou de reduzir, eu posso servir ele com bastante caldinho aqui no meu prato fundo. Eu sugiro um prato fundo exatamente para que vocês consigam concentrar todo esse sabor e, claro, colocar bastante caldo, para você ter aquela experiência completa que eu falei no início, sabe? E ó, além disso, é claro que a gente vai servir com um lombo de bacalhau grelhado. Não pensem que esse prato foi finalizado por completo. Agora a gente vai usar aquela cebolinha pérola para deixar ele ainda mais bonito, refinado. E olha que é super fácil de fazer, hein? Por cima, um pouquinho só de salsinha, raspas do limão siciliano, lembrando que a gente não pode pegar a parte branca do limão, apenas a amarelinha, porque senão amarga demais. Prontinho. E as nossas florzinhas de funcho para finalizar. Que lindo! Lindo e gostoso. E é com muita alegria que eu apresento para vocês o terceiro e último prato da nossa ceia de Natal. O nosso arroz caldoso de bacalhau, que na minha opinião fica maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu amo um arroz caldoso bem feito. E aqui a gente tem equilíbrio, a gente tem um pouquinho de pimenta, um pouquinho de acidez, um pouquinho de cada detalhe que faz esse prato um prato completo e super equilibrado. Sem contar que com esse bacalhau tudo fica mais gostoso. Eu não vejo a hora da gente degustar um pouco de cada prato dessa ceia de Natal. Vamos embora? O Natal, na minha opinião, é uma das épocas mais felizes do ano. É quando a gente para agradecer, quando a gente para compartilhar alegria, amor e principalmente comida saborosa. Hoje eu tô aqui em parceria com a Cara Preta e queria agradecer muito a você que comprou o meu kit natalino e confiou no meu trabalho. Eu e a Cara Preta temos essa parceria já há algum tempo e o nosso intuito aqui é oferecer para vocês, para os seus amigos e familiares, a melhor comida, a proteína mais saborosa possível. E é com o coração apertado, com muita alegria e ó, lágrimas nos olhos, porque eu sou chorona mesmo, que eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, com muita comida boa, muito amor e carinho, muita paz. Um ano novo repleto de alegrias. Beijo grande da Chefe Julima, da Cara Preta, no seu coração.